pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. O Lucas Neto respondeu algumas perguntas dos fãs. E ele explicou por que não faz mais vídeo com seu irmão Felipe Neto. Antes de ver as respostas, deixe um like no vídeo se você gosta do Lucas. Comenta aí embaixo e se inscreva no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal para